E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom, para quem ainda não me conhece, me chamo Rafael, sou aí o coordenador do IVP, o Instituto Vida Plena de Ensino. Então, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje, gravando essa aula. Ah, Nós iremos aí iniciar nosso módulo de escatologia. E eu tenho certeza que essas aulas, né, que nós vamos ter aí, vai falar muito ao seu coração. Eu tenho certeza que essas próximas aulas, essas próximas horas e minutos, Deus vai falar realmente com você. Amém? Creia nisso. Creia que a palavra do Senhor, o estudo da palavra do Senhor, não vem apenas, não me compreenda mal, mas não vem apenas por revelação. Eu vivo por revelações. Não. Existe a meditação, existe o nosso entregar diário, o nosso debruçar nas escrituras, ou seja, exige estudo. Amém? E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós vamos fazer, e glória a Deus por isso. Bom, eu vou iniciar, eu vou compartilhar minha tela aqui, e eu estarei aqui no cantinho, caso vocês queiram me ver. Bom, esse é o curso de teologia, estamos aí no módulo 9, escatologia, e como eu apresentei a vocês, me chamo Rafael, ok? É... Porém, vamos começar no próprio início aí, né? Uma visão geral. Mas antes de começar, o porquê estudar o fim dos tempos, a palavra escatologia, ok? A palavra escatologia significa estudo do fim, ok? Então, escato, fim. Logia, estudo, ou seja, estudo do fim. Nada mais é estudo do fim dos tempos. Amém? É isso que a palavra significa. Se você é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso, se você é a primeira vez que está tendo uma aula de escatologia, eu quero tranquilizar você, porque eu quero que compreenda que nós vamos começar por princípios muito básicos. Então, eu vou buscar muita referência, eu vou buscar uma linha cronológica da Bíblia, eu vou buscar lá do fim, lá do começo, melhor dizendo, para ir trazendo até o fim, ok? Então, primeira coisa, você não vai ficar perdido, amém? Vamos falar sobre isso também. Por que é tão necessário hoje falar sobre o fim dos tempos? Nós realmente acreditamos que, pelos sinais que está acontecendo, a nossa geração está chegando, sim, ao fim dos tempos, ok? Tem muitas profecias que estão perto de ser cumpridas e outras já estão sendo cumpridas. E é muito interessante que estudar o fim dos tempos não nos prepara somente para o futuro, mas nos prepara o hoje. Porque perceba assim, se você sabe como que vai ser o fim, então você sabe como que deve se preparar hoje, ok? É igual um time de futebol. Se você conhece o outro time, você vai se preparar de acordo com o time que você vai enfrentar. Ou seja, você sabe as táticas, você sabe as técnicas dos outros jogadores. A mesma coisa é o fim dos tempos. Se você sabe o que vai acontecer no final, você vai se preparar muito hoje, ok? Eu creio que essa aula pode quebrar linhas de pensamentos que você carregou por toda a vida e linhas que talvez sejam mentiras, mas você carrega da mesma forma. Eu quero que você entenda que existem outras linhas escatológicas, ou seja, outras linhas de pensamento. E eu estou convidando você que está assistindo essa aula a pensar sobre o assunto, a analisar o assunto, a estudar a Bíblia junto comigo, junto com a Igreja Vida Plena. Amém? Então, essa aula nada mais é, antes de tudo, um debate. Ok? Então, nós vamos trazer você para esse debate. Amém? Glória a Deus por isso. Um estudo da Bíblia, um estudo que não somente uma pessoa vai falar e as outras vão ouvir. Amém? Senão nós voltamos aí aos tempos antes dos tempos de Lutero, né? Que só uma pessoa tinha a palavra de Deus, ela falava o que queria, vendia o que queria, ok? Mas Lutero falou que as escrituras devem ser para todos, ok? É o que nós temos hoje. Então, antes de começar toda essa aula também, eu convido você a estar com um caderno,
pegar uma Bíblia, nós vamos usar bastante, amém? E fazer as anotações devidas. Por que estudar o fim dos tempos, ok? Aqui eu coloquei alguns pontos, ok? Talvez eu não fale todos, mas eu vou falar alguns. Primeiro, certeza da vitória, amém? Certeza da vitória de que Deus vai vencer. Deus já venceu, ok? Se você sabe que Deus já venceu, isso já nos tranquiliza de uma forma extraordinária. Estamos do lado certo, ok? Se você ler a palavra de Deus, ele vai mostrar a vitória dele sobre a Satanás, sobre o anticristo, sobre o falso profeta. A coisa que vamos debater hoje em aula, amém? Nós também temos que estudar o fim dos tempos nos ajuda a ter confiança na soberania de Deus. Ou seja, você sabe que aquilo que vai acontecer no fim dos tempos, por mais desesperador que seja, por mais terrível que seja, você vai confiar que Deus vai vencer tudo isso. Ou seja, você entenda que por mais terrível que seja, a soberania de Deus vai ficar acima de tudo. Amém? Fascínio, cara, ter fascínio. Você estudar o fim dos tempos, você ajuda a ter fascínio na palavra dele, naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele faz, naquilo que ele pode fazer, ok? E naquilo que ele pode fazer hoje, amém? Então, o fascínio de ser como vai ser o final. Mano, a batalha de Deus contra o anticristo, contra Satanás, a igreja madura do fim dos tempos, amém? O arrebatamento da igreja, a ressurreição dos crentes, cara, vai ser incrível. Então isso nos dá fascínio, ok? Também nos dá direção de como fazer hoje, ok? Igual eu falei, se você sabe aquilo que vai acontecer no fim, nos ajuda a se direcionar para aquilo, nos ajuda a nos se preparar para aquilo. Urgência, ou seja, nós estamos numa geração que é urgente, urgente mesmo, se preparar para o fim dos tempos, ok? Os sinais mostram isso. Talvez não seja a nossa geração, talvez não seja a próxima, mas talvez os meus netos, ok? Eu tenho 26 anos, então ou os meus filhos ou os meus netos vão enfrentar isso. E eu quero preparar a próxima geração. Eu quero convidá-lo a participar disso também. Preparar a próxima geração para aquilo que vai acontecer. Amém? E confiança no estudo, ok? Estudar o fim dos tempos nos ajuda a confiar que vamos interpretar a Bíblia de uma forma correta, ok? Então, nas aulas, nós vamos aprender o que é simbólico, o que são profecias simbólicas, o que são profecias literais. Ou seja, nós vamos trazer as escrituras à luz, amém? E entender que a nossa vida é baseada na palavra de Deus, amém? Antes de entrar nisso, deixa eu ver aqui. Beleza. Eu vou apresentar meu mapinha para vocês primeiro, beleza? Pré-milenismo histórico. Já aparece palavras que você fala, o quê? Que é isso? Para quê? Que grego que é esse? Não, não é grego. Existem linhas escatológicas, ok? Linhas, igual eu falei no começo, talvez você entenda o fim dos tempos de uma outra forma, mas em geral nós podemos aí colocar três, ok? O amilenista, o pré-milenismo e o pós-milenismo, ok? Eu vou falar um pouco sobre eles, ok? O amilenismo nada mais é que acredita que o milênio já está acontecendo. Essa parte aqui, tá vendo o milênio aqui? Beleza. Os amilenistas acreditam, talvez o que eu fale agora te confunda um pouco, mas guarde essa informação, ok? Anote essa informação. Os amilenistas, ok? Não pré-milenistas, os amilenistas acreditam que o milênio já está acontecendo, ok? Que o milênio não são 1000 anos literais, mas que são simbólicos, ou seja, já está acontecendo. Então, eles acreditam que não teremos uma grande tribulação, ok? Eles acreditam que a igreja vai dominar todos os montes de influência da igreja e Jesus vai voltar, ok? Então, eles acreditam que aquela ideia de domínio, ok? De dominar as esferas da sociedade. Eu quero fazer um paralelo, eu quero fazer um parêntese, melhor dizendo, influenciar uma área da sociedade não quer dizer que você é uma milenista, amém?
você sim, você tem essa missão, ok? É o seu mandato cultural de realmente influenciar a área que você se encontra. Então, se eu sou professor nas escolas públicas, eu tenho uma missão, um mandato cultural de realmente influenciar a área de educação e falar sobre Cristo, ok? Não estou falando sobre evangelizar, mas ensinar as matérias de acordo com o reino, amém? Se você é um político, você vai governar de acordo com as leis e direções bíblicas do Espírito Santo, amém? Entenda isso. Mas aqui o que os amigonistas estão querendo dizer é que no final dos tempos, a terra já vai estar dominada e Jesus vai voltar apenas para reinar, ok? Ou seja, nós vamos governar totalmente. Amém? Essa é uma visão amilenista. Tem a visão também a pós-milenismo, ok? Pós-milenismo. O pós-milenismo, ele acredita no arrebatamento do nada, ok? É aquele filme Deixados para Trás, explica muito bem isso, onde a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, ok? Então, antes da tribulação, a igreja é arrebatada. Então, esse arrebatamento que está aqui, ó, acontece aqui. E acontece isso, ok? Então, a igreja não vai passar por tribulação. Ela vai viver o milênio, mas não vai viver a grande tribulação. Já faço um parênteses aqui. Isso é uma mentira, ok? Nós vamos falar o porquê. Por mais que isso, algumas pessoas possam defender isso, biblicamente falando, esse contexto é errado. Porque a palavra de Deus fala que Jesus virá, sim, como ladrão, então ele vai vir de surpresa, mas todos verão ele, não apenas os crentes, ou seja, Jesus vem, depois arrebata, não arrebata, depois vem, ok? E existe aquilo que nós seguimos como igreja, ok? O pré-milenismo histórico. Como que nós entendemos toda essa bagunça que está aqui? Aqui se encontra a era da igreja, ok? Ou seja, a era que nós estamos vivendo, ok? Então, aqui cruz, Jesus, amém? Começou a igreja. Então, ano zero aqui, amém? Tem a igreja primitiva, os pais da igreja e até hoje. Na era da igreja, quando Deus profetiza a sua segunda vinda, ok? A palavra de Deus fala que vai ter grande apostasia. O que seria essa grande apostasia? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas seria nada mais, nada menos que as profecias de Mateus 24, onde o amor de muitos se esfriarão, onde nação se levantará contra nação, onde fome haverá no todo o planeta, onde os pais se voltarão contra os filhos se voltarão contra os pais, amém? Isso é a grande apostasia, ok? É as pessoas se afastando literalmente de Deus. Então, essa é a grande apostasia, amém? Acho que resume bem isso. O amor de muitos se esfriarão, ok? É uma cultura secularizada, é uma cultura humanista, ok? Por mais que alguns defendam o humanismo como algo do bem, é algo ruim, pois quando você coloca o humano na frente, você já está colocando ele como ídolo e não Deus, ok? Então entenda isso. Eu creio que o humanismo não se concentra nisso. Eu sei que tem aquela defesa do bem, aquela defesa do ser humano, dos direitos humanos, mas eu entendo que não é o ser humano que identifica aquilo que é certo e errado, mas é aquilo que Deus fala em tua palavra. Então não é o ser humano que define o que é o certo e errado em nossa cultura, ok? Não deveria ser Deus. Mas nessa grande apostasia, o que acontece é essa relatividade da verdade, onde todo mundo fala que o que é verdade, tem a verdade relativa, não é mais absoluta. Enfim, é a era que nós estamos vivendo, é o pós-modernismo no seu extremo. Amém? Depois dessa grande apostasia, acontece a tribulação e a grande tribulação e o reinado do anticristo. Aqui nesse quadradinho, eu queria que vocês anotassem algumas coisas. Então, se você está com o seu mapinha, imprima isso aqui, eu vou mandar isso aqui. Vai estar aí no link do vídeo aí embaixo, amém? Vou deixar tudo aí para vocês terem acesso, amém? Eu quero que vocês escrevam aí. 7 anos, ok? Então coloca aí, 7 anos. 7 anos. Embaixo de 7 anos, eu quero que vocês escrevam aí.
3 anos e meio, ok? Embaixo de 7 anos, 3 anos e meio. Igual tribulação. 3 anos e meio, igual a tribulação. Aí você coloca embaixo de 3 anos e meio. 3 anos e meio de novo, ok? Metade de 7. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio de 7. Então, embaixo de 3 anos e meio de novo. Aí coloca igual grande tribulação. Ok? Então, essa grande tribulação, a palavra de Deus fala que vai durar 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio é a grande tribulação. Amém? Daniel 9 profetiza sobre isso, mas também profetiza que serão 7 anos, ok? Ele fala que é uma semana. Não vou falar isso um pouquinho para frente, mas toda vez que você lê uma semana nos textos de Daniel, você pode ter a tendência e a certeza que ele não está falando sobre uma semana, ele está falando sobre 7 anos, ok? Alguns lugares da Bíblia, uma semana significa 70 anos, outros 7 anos. E muitos teólogos, estudiosos entendam isso, tem essa premissa, que toda vez que você lê uma semana em Daniel, ele está falando sobre 7 anos. Amém? Então a tribulação vai durar 7 anos. Aí em 2 Tessalonicenses, nós vamos ler daqui a pouco, eu vou entrar em detalhes, amém? Sobre isso. Mas os primeiros 3 anos iniciais, 3 anos e meio iniciais, é a tribulação. É onde o anticristo vai começar o seu reinado. O anticristo vai surgir do nada, ok? Ele vai ser uma pessoa, amém? Já começa aqui uma revelação. Ele não será algo simbólico. O anticristo é algo literal. Isso é algo literal, quero dizer que ele, uma pessoa, vai se levantar, ele vai conseguir fazer uma aliança inédita no mundo. Essa aliança se encontra Israel, o Oriente Médio e alguns países da Europa. São um total de 10 nações, ok? Então esse cara vai fazer essa aliança e o mundo vai confiar nesse cara, porque esse cara fez algo surreal. Muitas outras coisas acontecem com esse cara que nós vamos debater nas próximas aulas, ok? Então o anticristo é uma pessoa, claro, é uma pessoa humana, mas totalmente governado por demônios, amém? Então durante 7 anos ele vai reinar sobre isso. Os 3 primeiros anos, 3 anos e meio iniciais, vai dar a sensação no mundo de uma falsa paz, de uma falsa segurança, ok? É paz, mas para muitos é uma falsa paz, porque depois de 3 anos e meio, o anticristo vai colocar a sua imagem dentro do templo de Jerusalém e vai ser exigido que o adorem. Ou seja, ele vai se colocar como Deus sobre as nações. Ok? Então aqui não temos algumas informações que eu vou debater daqui a pouco, mas o templo de Jerusalém vai estar construído, ok? Então, se vocês não leram ainda, leiam sobre Israel. Lá fala que o judeu já tem todos os recursos necessários para a construção do templo preparados. Cara, isso é surreal. Então, aqui entendemos que a grande tribulação, a tribulação só vai ocorrer quando o templo estiver construído. Isso é um sinal. Isso é um sinal literal. Não é simbólico, tipo, vai ser simbólico a imagem dele no templo. Não, o templo é literal, é construção, é tijolo, é madeira, ok? Igual essa casa, igual os meus poleiros de gato que construído aqui atrás. É literal. Amém? Amém? Muito bom. E a partir dos 3 anos e meio finais, ok? Na metade dos 7 anos, ele vai se revelar às nações quem ele é. A verdadeira face dele. Então, a palavra de Deus fala que vai ter muita perseguição aos cristãos durante esse período, aos judeus, principalmente, a Israel, principalmente. Metade da população vai morrer. Isso é algo pesado. É algo que você fala, mano, vai ser pesado. Pesado entender isso, porque por mais que metade da população será morta, a igreja é conhecida pela sua maturidade. Ok? A igreja nos fins dos tempos é reconhecida pela sua maturidade. Então eu pergunto, será que hoje, como igreja, estamos preparados para o fim dos tempos? Será que nós somos uma igreja madura? Eu não falo vida plena, ok? Eu falo a igreja em geral, a igreja do mundo, a igreja brasileira, a igreja mundial. Estamos preparados para isso?
Pensem isso, escreva suas reflexões aí no papel. Amém? Depois eu vou entrar mais em detalhes, mas essa grande tribulação dura 7 anos, ok? Nisso, antes do milênio acontecer, vai acontecer algumas coisas. Primeiro, a batalha do Armagedon, o que nada mais é a luta dos anjos contra os demônios, onde o anticristo perde. Amém? Aqui também acontece a volta de Cristo. Cristo voltou, é a sua primeira volta. Você falando, vai ter mais, mas não é só mais uma? Como assim vai ter mais duas? Vamos explicar daqui a pouco. E aqui tem um arrebatamento, ok? Das pessoas que foram aí, que passaram pela grande tribulação, enfim, que creram em Deus, ok? Que aceitaram Jesus, que não foram corrompidas pelo mal. E aqui nesse mesmo tempo vai ter a ressurreição dos crentes, aqueles que foram mortos, amém? Durante o milênio, muitas coisas vão ter acontecendo nesse milênio. A entrada do milênio significa o quê? Que Satanás vai estar preso. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então Jesus vai reinar 1000 anos aqui na Terra com o seu povo. Que povo? A galera do arrebatamento, que sobreviveu à grande tribulação. A galera que foram ressuscitados, ou seja, a galera que vai estar com o corpo glorificado, amém? Corpo glorificado, corpo não glorificado. E a galera ainda que as pessoas que ainda não, que sobreviveram, ok? À derrota, porém ainda estão aqui no milênio. Então, dentro do milênio, vai ter pessoas com corpos glorificados e pessoas humanas ainda, durante 1000 anos. Ou seja, uma geração a ser formadas a partir disso. Amém? Durante esse milênio, o que vai acontecer? O templo reconstruído, ok? O templo significa Israel, ok? E o próprio templo de Jerusalém. Os sacerdócios, os sacrifícios e rituais serão restaurados. Amém? Então, tudo aquilo que vai precisar realmente de uma oferta ao Senhor, amém? Durante esse milênio, depois desse milênio, Satanás é solto, ok? Por que Satanás é solto? Porque essas pessoas que ainda não foram glorificadas, ok? Tá com corpos glorificados, Deus vai oferecer a mesma coisa que aconteceu no Éden, a escolha. Então, 1000 anos com Jesus. Aí depois de 1000 anos com Jesus, você vai ter a opção de escolher Jesus ou escolher Satanás. Sim, é isso mesmo que você está imaginando. Vai ter pessoas que vai acreditar em Satanás ainda. E depois disso, depois que vai ter as pessoas que vão escolher Satanás, vai acontecer a batalha de Gog e Magog, ou seja, realmente a luta com Deus e Satanás, onde Satanás vai ser totalmente eliminado, amém? Vai ser jogado com as suas pessoas, os incrédulos, junto com o fogo eterno, ok? Sofrimento. E aquelas pessoas que foram salvas vai reinar com Jesus no seu trono branco. Aqui vai ter o julgamento. E depois vai ter toda a eternidade. Amém? Amém? Entendeu tudo isso? Muito importante vocês entenderem cada ponto desse. Voltando um pouquinho aqui, em tudo isso que nós falamos, vocês precisam entender que as profecias escatológicas são relevantes, ok? Aqui fala sobre mentiras. Algumas mentiras que podem falar para vocês, né? Mas escatologia não é importante, não é relevante. Você acabou de perceber o quão importante é. A igreja está preparada no fim dos tempos. Aqui ele fala que a maior parte das profecias devem ser compreendidas simbolicamente. Acabamos de ver que as profecias não são simbólicas, elas são literais. Amém? O anticristo é literal. O sofrimento é literal. O tempo é literal. Vocês acabaram de ver que é fácil entender. Claro, eu não expliquei ainda, mas não entenda que é difícil entender as profecias. É simples quando nós colocamos ela no papel e estudamos. E aqui tem um dado interessante. Todas as gerações acreditavam que era a última geração. Você pode perceber que a galera aí de 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi derrubada, eles acreditaram que era o fim dos tempos. Ok? Mas de lá para cá já foram aí 1930 anos, 1950 anos para frente aí, que ainda não aconteceu. Então é uma mentira porque algumas gerações nem sequer se importavam com o fim dos tempos. Amém? Junto com todo esse entendimento sobre escatologia, nós vamos sim estudar o livro que fala principalmente sobre isso. Apocalipse, Revelação, ok? Revelation.
Apocalipse significa revelação. Ele é separado em 4 partes, ok? A primeira parte, parte 1, é o chamado. Ou seja, João é chamado para profetizar. Isso se encontra aí no capítulo 1. Amém? A seção 2, a parte 2 de Apocalipse, são as 7 cartas para as 7 igrejas. Amém? Vamos falar nisso aqui um pouquinho na próxima aula. O porquê é importante entender isso. Na seção 3, Jesus toma o rolo. Ok? Então ele começa realmente a trazer o julgamento, abrir falar sobre o seu julgamento sobre a terra. Amém? Depois que Jesus toma esse rolo, né, abre o livro, na parte 4, começa a cronologia dos acontecimentos escatológicos. Então, a partir da seção 4, né, no capítulo 6 até o capítulo 18, vai acontecer todos os fatos escatológicos, toda essa sequência, ok? O que é essa sequência? Primeiro, o que vai acontecer primeiro? Jesus vai abrir os 7 selos. Vamos falar na próxima aula sobre isso. Eu quero que vocês entendam mais ou menos, tenham esse entendimento de Apocalipse, o seu lugar na história, como pensamos. Depois vamos falar parte por parte, ok? O grande tribulação, anticristo, falso profeta, milênio, ressurreição, batalha, nações, ok? Depois dos 7 selos, tem as 7 trombetas. Depois das 7 trombetas, Jesus volta. Primeira ressurreição, lembra? Aí acontece o grande confronto, onde o anticristo é morto. Existem as 7 taças, onde Deus vai liberar a ira sobre a terra. E depois Jesus entra em Jerusalém. Milênio. Amém? Aqui, o que vai acontecer, né? Tudo isso em Apocalipse acontece até aqui, ok? Do Apocalipse 18. Amém? 19 fala sobre o milênio, depois fala sobre o fim. Literalmente o fim. Sinais dos tempos. Todo mundo fala sobre sinais dos tempos, ok? Argumentos contrários sobre os sinais dos tempos. Nós não podemos entender os sinais dos tempos. Mentira. Acabei de falar alguns pontos onde você pode parar para pensar. Templo construído dos judeus. Dá para entender isso, amém? 7 anos. Dá para entender isso? Não dá? Dá para entender. Um cara que vai ser gay e fazer uma aliança política, econômica e militar entre 10 nações. É fácil de entender? É fácil. Amém? Aqui fala que minimiza o trabalho do reino. Se você sabe o final, você vai ficar parado. Você sabe o que vai acontecer no final. Mentira. Aquilo que nós fazemos hoje influencia sim o futuro ainda. Então, as nossas orações, o nosso entendimento, o nosso conhecimento com uma oração focada, muda tudo isso. Amém? Tudo vai se desenrolar no final, tudo vai acontecer, deixa acontecer. Acontece naturalmente. Não acontece. Amém? Não devemos conhecer os sinais do tempo. Para que conhecer o futuro? Não importa. Isso é uma mentira, ok? Não existe informação suficiente. Parênteses. A primeira vinda de Jesus tem 89 a 90 capítulos. A primeira vinda de Jesus na Terra. Sobre a segunda volta, para falar capítulos que se dedica totalmente aos finais do tempo, nós temos 150 capítulos falando sobre o fim dos tempos. Se você quer saber sobre isso, vai estar o link aí no embaixo do Drive, onde você vai poder acessar esse documento, 150 capítulos que falam sobre o fim dos tempos. É que desanima, vai desanimar, saber que vai sofrer tanto. Mentira. A igreja é gloriosa, a igreja é vitoriosa, amém? Não é prático ou útil? Como que não é prático? Me diga. Vou deixar seu filho vagando por aí? Não, é prático o ensino. E toda geração acreditou, igual eu falei um pouquinho acima. Isso que eu vou falar na próxima aula, acredito que não tem tanta importância agora. E aqui é aquilo que eu pedi para vocês escreverem, ok? Aqui eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês também. Lembra que eu falei sobre 7 anos? Ok, não vou falar aqui. Ao comparar os textos de Mateus 24, leia o Mateus 24, ok? Para esse vídeo, coloca uma pausa aí, vai ler Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 3. Depois que você voltou, espero que você tenha lido, podemos observar 3 períodos e tempos proféticos distintos relacionados aos últimos 7 anos, ok? O primeiro período, aquele que se encontra em Mateus 24, 8. Então, abra aí, Mateus 24, 8. Lembrando que esse primeiro período não é os 7 anos, ok? Ainda. É o que acontece antes dos 7 anos. Mateus 24, 8 fala assim. Eu vou ler
Eu vou ler a partir do 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso acontece? Amém? 8. Tudo isso será o início das dores. Ou seja, já estamos vivendo isso. Já estamos vivendo o início das dores. Amém? Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra dos 6 Dias, a guerra aí de 100 dias de França e Inglaterra, revoluções, guerras, a Guerra do Brasil, enfim, muitas coisas acontecendo, terremotos acontecendo, fome de num número extraordinário de pessoas, ok? Já está acontecendo o princípio das dores. Então aqui, esse primeiro período é o que nós chamamos de grande apostasia. Amém? Segundo período de tempo, aqui é o que começa a primeira metade dos 3 anos e meio, amém? Eu quero que você abra em 1 Tessalonicenses 5:2. Fala assim, ó. 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, ok? Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Como as dores de parto da mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Lembra aqui, ó, quando falar paz e segurança, quando gritarem. Lembra que eu falei que os 3 primeiros anos, 3 anos e meio iniciais, haverá uma falsa segurança por causa do anticristo, por causa daquele cara que vai trazer uma segurança a todas as nações? Paz e segurança. De repente, ela vai ser destruída. Aí entra nos 3 anos finais. A partir do evento quando nós chamamos de abominação desoladora, onde Cristo, o anticristo, coloca a sua imagem dentro do templo de Jerusalém, ali começam os 3 anos e meio finais da tribulação, ok? E no terceiro período é os 3 anos e meio finais. Mateus 24, de novo lá. 21. Porque haverá então grande tribulação, ok? Mateus 24, 21. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, os eleitos aqui não está falando sobre salvação, pré-calvinismo arminiano, não, sobre os eleitos, aqueles que foram escolhidos, amém? Nós não aguentaríamos isso. É nesse ponto que eu falo que é importante que conhecer o fim dos tempos nos ajuda hoje, porque as nossas orações podem abreviar o tempo. Amém? Amém. Eu quero que vocês leiam aí Jeremias 30, ok? Deixa eu abrir rapidão aqui. Jeremias 30, do 5 ao 7. Assim diz o Senhor: homens e gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunta e veja: pode o homem dar à luz? Que veja então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto. Porque estão pálidos todos os rostos. Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Pesado, né? Então aqui eu tiro um print disso aqui, vocês têm um material aí, anotem isso, gravem isso, ok? É muito importante. Para ir terminando essa aula, espera mais uns 5 minutos, acredito eu. Os sinais dos tempos pertinentes a Israel, ok? Sabe aquele papo que fala que Israel é o relógio do fim dos tempos? É verdade, amém? Então aqui acontece muitas profecias. Tá vendo aí? 5 profecias. Dessas 5, uma está acontecendo e a outra e a última falta acontecer. Ou seja, está próxima, ok? Então o primeiro ponto aí é o renascimento da nação de Israel, 48, ok? Esse evento é tão importante porque ele mudou toda a concepção de escatologia, porque ele se tornou uma nação em um dia. Então, tudo aquilo que eles acreditavam que o fim dos tempos, a promessa de Israel sendo destruída lá em 70 anos, onde fala que será destruída, que será a abominação lá nos fins de 70 anos depois de Cristo, chega ao final essa ideia, porque o Estado de Israel renasce.
E ainda mais com o segundo ponto, que em 67 eles tomam conta de Jerusalém. Então isso mudou de uma forma surreal o pensamento de escatologia, ok? Esses dois eventos importantes. O terceiro é a cidade de Jerusalém se torna o centro de controvérsia mundial. Nós já estamos vendo isso, quer ver? Zacarias 12. 12, do 1 ao 3. Saca só. Essa é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende ao céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor. Todos que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Isso já está acontecendo. Israel está se tornando uma controvérsia mundial. Ok? Estamos a caminho disso. Amém? Então, olhe as nações, olhe como elas se comportam contra Israel, ok? Lembra que eu falei de uma falsa paz e segurança? Israel vai estar reunido nessas 10 nações que dominarão o mundo, que serão influentes no mundo. Porém, depois disso, todas as nações vão se voltar contra elas, principalmente o anticristo. Amém? Entenda que sem Israel, por que é tão importante entender esse nascimento de Israel? Porque sem Israel, nada se cumpriria. As promessas de Deus seriam mortas. Nós vamos entender isso um pouquinho na próxima aula, quando vamos falar sobre a aliança com Deus, com Abraão. Ela não se cumpriu ainda. Porque Deus falou que Deus prometeu a Abraão todo o território de Israel. Ok? E hoje nós não vemos todo Israel sendo de judeus, ok? Tem os palestinos, tem os próprios muçulmanos, enfim. Então, quando esse renascimento de Israel volta, entenda isso. Entenda que ela ressuscitou, entre aspas, a ideia da aliança abrâmica. Amém? Então, sem Israel não haveria promessa, ou seja, Deus estaria mentindo. Então, quando Israel renasce, tipo, é um tapa na cara de todo mundo. Amém? Aqui, ó, 4. Importante isso, nós vamos falar sobre na próxima aula mais específico, mais detalhado. O estabelecimento da União Europeia. Já aconteceu isso, ok? O mesmo território que o antigo Império Romano. Sabe o Império Romano que dominou aí os tempos de Jesus, um pouco antes, enfim? Esse Império Romano, se você pegar um mapa dele antigo, é a mesma região da União Europeia. Em Daniel, profetiza que haverá 7 nações, 7 povos que dominarão sobre os outros, ou seja, o Império Grego, o Império Persa, o Império Roma, e fala sobre a Roma restaurada. Essa Roma restaurada são as 10 nações. As 10 nações que o anticristo vai dominar. Amém? Vamos falar sobre detalhados na próxima aula. E o surgimento de um líder internacional com uma posição única, o anticristo, ok? E estratégia de firmar uma aliança de paz entre Israel e as nações do Oriente Médio. Então só falta o ponto 5, de certa forma, e o ponto 3 que depende do ponto 5. Estamos perto do fim, amém? Aqui acontece a abominação desoladora. Lembra que eu falei para você que o anticristo vai colocar uma imagem dele mesmo dentro do templo? Vamos ler isso. Daniel 9, 27, ok? Abre aí Daniel 9, 27. Como muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Uma semana, lembra? 7 anos. No meio da semana, ok? No meio da semana, 3 anos e meio. Ele dará o fim ao sacrifício e à oferta. Ele vai parar de deixar que Israel possa fazer o seu sacrifício no templo, enfim. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. Em outras palavras, a abominação desoladora. Até que chegue sobre ele o fim que se lhe é decretado. Ok? Então aqui, grave isso. Grave Daniel 9, 27, amém? E para finalizar aqui, deixa eu ver. E aqui que eu quero terminar, né? Uma colisão global irá emergir baseada no superestado da Europa e do Oriente Médio, com uma confederação de 10 nações. Essas 10 nações está escrito lá em Apocalipse 12, 13. De uma forma simbólica, não vamos falar isso na próxima aula. Ele fala sobre o dragão de 10 cabeças e 7 chifres, ok?
ou de 7 cabeças e 10 chifres, que fala sobre os 7 impérios antigos, ok? De Daniel, do Império Persa, Roma, e os 10 chifres que falam sobre as 10 nações. Amém? Eu finalizo essa aula aqui. O que nós aprendemos nessa aula? O porquê é importante estudar o fim dos tempos. Como que nós enxergamos o fim dos tempos? Qual que é a linha cronológica? Como que nós separamos Apocalipse? Ok? Como será o fim? Por que Israel é importante no fim dos tempos? Tudo isso nós aprendemos. Como que nós ligamos as profecias? Entendemos que elas não são simbólicas, elas são literais. Como se posicionamos na história? Ok? Então, aqui nós entendemos parte da grande apostasia, ok? Aprendemos sobre isso, aprendemos sobre a divisão dos tempos, sobre 7 anos, 3 anos e meio, ok? E na próxima aula vamos continuar falando um pouquinho sobre grande tribulação, sobre a aliança abrâmica, sobre o que é literal ou não e sobre um estudo do Apocalipse. Amém? Então, nossa próxima aula vai ser essa. É só voltar aqui. Amém? Então, glória a Deus por essa aula. Espero que vocês realmente tenham aprendido bastante, tenham gostado. Eu quero que vocês leiam aí Daniel 9, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ok? Essas duas cartas são muito importantes para os nossos estudos. E Daniel 9. Amém? Separe um tempo, orem, pegue esse mês, vamos aprender aí sobre algumas aulinhas sobre escatologia, né? Separe um tempo nesse mês para fazer um jejum, né? E uma oração específica para isso, para Deus, falar para Deus, se alinhar com Deus sobre aquilo que Ele fala sobre o fim dos tempos, alinhar o conhecimento dele, ok? E eu termino essa aula orando sobre a sua vida, desejando que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu encerro essa aula no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, até a próxima aula aí com vocês.